Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Vocês sabem, eu trabalho com um público jovem, preparando-os para que tenham uma carreira muito bem-sucedida. Faço sempre questão de me apresentar, muito bem-vindos. Hoje eu estou, como sempre, com a minha amiga e parceira, Daiane, mas hoje não só com ela. É verdade. Olá, Daiane. Olá, tudo bem? Tudo. Bom, vocês também já me conhecem, eu sou Daiane Loureiro, também sou uma executiva de recursos humanos e tenho um foco e paixão especial no desenvolvimento de mulheres em posição de liderança. E como a Marlena disse, hoje é um dia muito especial para o nosso podcast. Não é só mais um livro, não é só mais uma gravação de episódio, mas pela primeira vez a gente está gravando com plateia aqui ao vivo. Então, nós vamos fazer esta gravação normalmente, vamos ter ali os nossos minutos de conversa sobre o livro e depois vamos abrir para que os nossos participantes aqui, convidados, possam fazer perguntas, comentários, o que vocês quiserem, se vocês quiserem, tá bem? Então, vão mesmo tomando notas, naqueles 10 minutinhos, 15 finais da gravação, o palco vai ser e o microfone vai ser todo de vocês para que vocês possam colocar as vossas questões, tá bem? Então, muito bem-vindos para quem está aqui conosco também ao vivo, mas é melhor falarmos sobre onde nós estamos. Verdade. Não é, Daiane? Queres falar sobre esse lugar? Sim, né? Como vocês sabem, a gente tenta sempre gravar em lugares diferentes, sempre que possível, e a gente vai fazendo cada vez novas parcerias para essas gravações. E hoje estamos no CCBM, o Centro Cultural Brasil-Moçambique. Então, eles abriram as portas para a gente está aqui usando um dos auditórios deles, mas eles têm diversos auditórios, têm exposição de artes, têm aulas diversas de desporto, muitos programas de cultura, né, e degustação mesmo de comida brasileira. Então, agradecemos aqui, deixamos nosso agradecimento à direção do CCBM por nos abrir a porta, e é aqui hoje que estamos gravando o nosso episódio. Eu vou falar de outras parcerias que nós temos, que também é importante que quem nos acompanha saiba disso. Nós temos uma parceria que vocês já nos ouvem falar todos os episódios nesta segunda temporada do Vira Página Podcast, que é a parceria com a livraria Casa do Leitor. Nós temos a livraria Casa do Leitor, que é uma parceira já de longa data e oferece descontos na aquisição dos livros para quem nos acompanha. Então, querendo comprar um livro, procurem pela Casa do Leitor nas redes sociais e apresentem o cupom que vai passar aqui embaixo no decorrer deste episódio, para que vocês tenham descontos, então, que eles oferecem, que são descontos muito bons. Muito bom. Mesmo agora, antes de entrar, eu estava conversando com a Amélia e disse que tem descontos de 15%, né, para quem estiver aí nos acompanhando. Inclusive, o livro que nós vamos falar hoje tem ali. E ao longo da gravação a gente vai falar um pouquinho, porque tem várias versões do livro. E ela tem muitas dessas versões. Exatamente. E ela está conosco hoje aqui também, não é? Neste dia de gravação ao vivo. Queremos também deixar aqui o nosso agradecimento à Serigrafia Print aqui, que é um parceiro nosso, que está agora a embarcar conosco nessa jornada do nosso podcast e juntou-se a nós e já começou aqui por oferecer brindes a quem nos acompanha aqui hoje, que nós já fizemos questão de deixar aqui uma lembrancinha para esse dia que estamos aqui com gravação ao vivo, que foi oferecida pela Print aqui. Então, muitíssimo obrigada, Print. Obrigada. Aqui. Então, acho que podemos começar? Podemos. E começamos por dizer qual é que é, então, o livro. Pois é. E temos aqui várias versões. Eu vou mostrar esta, que nós pegamos ali fora da Casa do Leitor. Nós vamos falar aqui hoje sobre o livro As 5 Linguagens do Amor. Vocês sabem que nós sempre trazemos aqui livros que são livros muito bem vendidos. Os livros internacionais que nós trazemos são aqui best-sellers. Eu vou falar um bocadinho sobre esse livro, como também costumamos sempre fazer. O livro As 5 Linguagens do Amor é um livro do autor Gary Chapman. O que eu li, que é este aqui, nós já dissemos que nós temos aqui várias versões, é da 8ª edição e tem 166 páginas. É um livro que foi escrito, As 5 Linguagens de Amor, a sua primeira edição, em 2010. Esta edição que eu li é bem recente, é de 2023, então é mesmo bem recente, uma tradução da língua portuguesa mesmo de Portugal. E na altura que foi escrita essa 8ª edição, este livro já tinha vendido mais de 20 milhões de cópias e com traduções para vários idiomas. Então, só para vocês verem, é mais aqui um livro obrigatório
que nós trazemos para que seja lido e para complementar toda essa vossa bagagem de desenvolvimento pessoal, que nós sabemos que vocês estão aqui a fazer essa trajetória, a transformação conosco. Queres acrescentar mais sobre o livro, Daiane? Quero. O Gary Chapman, ele tem mais de 30 anos, né, de aconselhamento comportamental e tudo. E para mim uma coisa interessante que eu descobri sobre ele já foi nomeado no Pentágono e nas Nações Unidas. Sim. De tão relevante que é o trabalho dele, né? Porque as pessoas olham, o trabalho mais conhecido dele é exatamente este livro, e as pessoas pensam que é simplesmente um livro romântico, né? Vamos falar de linguagem de amor, mas o que é amor? O que amor tem a ver com desenvolvimento pessoal? Mas ele não fala só do amor conjugal, né? Mas ele fala do amor no sentido de afeto pelas pessoas com quem a gente convive. E isso é essencial para quem convive com outras pessoas no ambiente de trabalho, escola, etc, né? Mas o que eu quero falar sobre o livro, eu tenho uma versão em inglês. Eu comprei esse livro em 2013. Sim. Então, eu comprei o livro, tinha basicamente 3 anos, né? De ter sido lançado e etc. E para mim foi muito interessante voltar a ler, porque eu achei as minhas notas. Olha, eu tenho notas de quando eu estudei o livro. E eu falei com a Marlena aqui na preparação que eu queria mostrar para ela uma coisa. À medida que tinha os capítulos da linguagem do amor, quando estudei o livro, eu colocava o nome de pessoas que eu lembrava e que eu achava que se comunicavam com aquela linguagem do amor, né? Então, por exemplo, não vou falar os nomes aqui, porque eu não vou expor pessoas, mas a Marlena conhece. Atos de serviço. É uma amiga que temos em comum. De longa data. Tempo de qualidade. Sim. E outros aqui, né? Então, o que eu queria brincar aqui com essa introdução ao nos ouvirem falar e quando forem ler o livro, façam mesmo esse exercício. Porque esse exercício, esse livro tem a ver com identificar como é que as pessoas se sentem apreciadas e como é que a gente pode, então, mostrar para as pessoas que a gente as aprecia. E nem sempre é na nossa linguagem, nem sempre é como a gente mostra. Sim. Né? Como a gente gosta de mostrar, mas é como elas se sentem apreciadas. Então é interessante a gente parar e pensar, ok, as pessoas do meu convívio, como é que elas gostam de se sentir apreciadas? Porque a gente faz um pequeno esforço para que elas se sintam assim, né? Exatamente. E trazendo aqui a continuidade do que a Daiane está a dizer, é importante que vocês também percebam que isso pode ser transportado para o mundo profissional. Porque muitas vezes nós lemos as 5 linguagens do amor e nós pensamos, eu vou ler este livro quando tiver problemas conjugais, quando tiver problemas no relacionamento amoroso ou quando procurar respostas para um relacionamento amoroso, mas não é só sobre isso, é sobre relacionamento interpessoal. Então, se é sobre relacionamento interpessoal, nós temos de ler o livro já, até para saber como é que nós vamos nos relacionar com as pessoas ali do nosso convívio do dia a dia, parceiros amorosos, filhos, pais, irmãos, amigos e também no local de trabalho. Então, quando nós estivermos aqui a trazer os elementos desse livro, vocês vão perceber que nós vamos procurar puxar muito por essa componente profissional também. É isso. Então, podemos começar? Podemos. Vou começar. O livro começa mesmo com o autor contando uma situação que acontece com ele numa viagem de avião e que um passageiro senta do lado dele. E naquela coisa de conversar ali, né? Puxar conversa na viagem, pergunta o que ele faz e ele diz que ele é counselor, né? Conselheiro matrimonial. E então, aquele passageiro pergunta para ele, então, me explica uma coisa. Por que o amor muda? O que acontece depois do casamento que o amor muda? Porque as pessoas, antes de casar, são apaixonadas e logo depois que casam, parece que acaba o amor. E a primeira reflexão que eu fiz, relendo o livro, isso não acontece só no casamento. Pensa quantas vezes a gente começa coisas e começa empolgado e logo depois esfria. Consegue um emprego novo, uau, muito bom. 2 meses depois já está sentado com o pessoal que reclama. Né? Consegue, não sei, conquista um carro, conquista, né, uma bênção nova, no início está super empolgado, logo depois, mas também eu preferia aquele outro, esse meu não funciona. Então, eu acho que tem a ver com isso, né? Por que a gente se empolga tanto com as coisas que nos acontecem, né? Deixa aquela empolgação durar pouco tempo e logo depois esfria. Então, o autor diz que a verdade é que todos nós aprendemos uma língua materna, falando de língua, de idioma mesmo, né? Mas se eu só falo inglês e a Marlena só fala francês, essa é a nossa língua materna, e uma não fala a língua da outra, a gente não vai conseguir se comunicar, a gente não vai conseguir se entender. E é isso que acontece nos diversos relacionamentos. As pessoas comunicam os seus sentimentos, os seus apreços, as suas frustrações, cada um na sua língua materna. E se o outro não conhece aquela língua, não está disposto a aprender aquela língua, aí é que começa o problema.
né? E às vezes no início de uma relação, no início de um trabalho, no início de uma turma nova de escola, a gente faz alguns esforços a mais. Para tentar se encaixar, deixa eu entender como aquilo funciona, como é que é o clima dessa empresa. Mas logo depois a gente cansa e fala, não é assim que eu funciono, não é assim que eu quero. Mas até aquele momento a gente fazia algum esforço, né? Então acho que esse é o grande cerne do livro, a grande introdução do livro. Não sei se quer acrescentar. Sim, vou acrescentar, e pegando aqui mesmo essa questão dos idiomas. O que acontece? É como a Daiane muito bem disse, existem vários idiomas. E muitas vezes existe aquela preocupação de nós como seres humanos, que já temos esta componente meio que egocêntrica de querermos nos comunicar apenas na nossa língua. Só que o que nós não percebemos é que a pessoa que está do outro lado também quer se comunicar apenas na língua dela. Então, se nós estamos aqui a falar idiomas diferentes, nós já devemos perceber que de antemão já vem aqui um problema. Então, é essencialmente esta grande introdução deste livro. Existem diversos idiomas no mundo. E assim como as pessoas se relacionam, também existem diversas linguagens do amor, diversas linguagens de comportamento, diversas linguagens de manifestar esta parte de como é que eu gosto que as coisas sejam feitas, como é que eu prefiro receber este afeto, eu prefiro receber este amor. Então, eu acho que isso é muito importante. O autor ainda diz aqui também nesta parte introdutória que o amor é uma necessidade humana que está associada a uma vida plena, feliz e com significado. Então, se nós já estamos a dizer que o amor é uma necessidade que está associada a uma vida plena, feliz e com significado, nós devemos aqui entender este amor não simplesmente como o amor, mais uma vez, de uma relação conjugal, de uma relação amorosa, mas devemos entender o amor como a forma que nós tratamos as pessoas, a forma de cuidado de qualquer relação que nós temos. Então, nós devemos sempre pensar até no nosso relacionamento com colegas de trabalho. As pessoas também esperam de receber de nós amor. Então, esse amor que as pessoas esperam de receber de nós, ainda que não seja uma relação amorosa, seja uma relação profissional, é uma necessidade humana que está associada a uma vida plena, feliz e com significado. As pessoas que são amadas, elas sentem que estão a viver uma vida feliz, plena e com significado. Caso contrário, as pessoas não recebem amor, elas não têm este sentimento de realização, não têm esse sentimento de felicidade. E o autor ainda traz aqui neste livro também que psicólogos demonstram que todas as crianças elas têm necessidades emocionais e se não forem atendidas pode resultar em instabilidade. E essa instabilidade é uma instabilidade emocional que pode ser carregada para o resto da vida. Então, só para vocês verem que é muito mais do que o amor de relacionamento, de duas pessoas que estão numa relação amorosa, mas é de todas as pessoas que estão ali na nossa vida. Okay? Então, existe mesmo esta necessidade de afeto, essa necessidade de dar amor a todas as pessoas que interagem conosco nas nossas relações interpessoais. E até indo além, né, eu tinha colocado notas também sobre essa questão do amor na infância, na primeira infância, e o autor também fala de estudos que falam do amor na velhice. Sim. Né? Às vezes pessoas idosas que vão para asilos, né, vão para casas de cuidado, há diversas pesquisas, estudos que mostram que aqueles que recebem cuidado, carinho, amor, também passam por esta fase, né, da velhice de maneira diferente, né, até mais saudável do que outros. Então, realmente, o amor, o cuidado, o afeto é uma necessidade humana, né? E ele questiona, afinal, o que é amor? Por que a gente chama tudo amor? Eu amo estrogonofe, eu amo vermelho, eu amo meu cão, eu amo meu marido. A gente fala que ama tudo, desde pessoas a objetos. O que é amor, no final das contas? Ele questiona. Porque às vezes, para alguns, o amor, um homem que tem diversas parceiras, né? Há quem diga, nossa, eu amo tanto que eu tenho diversas parceiras. Para outros, isso pode ser normal, aceitável, poligamia. Para outros, isso é adultério, é pecado. O que é amor? Né? Ele também fala aqui de doença. Sim. Eu amo comer. E eu estou chamando isso de amor, mas para outros é uma doença, que é compulsão alimentar. Né? Eu amo cerveja, para outros é alcoolismo. Então temos que ter cuidado. Eu amo tanto meu filho que lhe dou tudo.
para um terapeuta, Exatamente. Isso é perigoso. Você está estragando, se calhar, o desenvolvimento da criança. Exatamente. Então, é importante entender e desmistificar o que a gente chama de amor, né? Porque amor é um sentimento, né? E esse sentimento, ele não pode ser tão banal também, de qualquer coisa eu amo. Eu amei essa cadeira, é super confortável. Não pode ser assim eu também dizer, nossa, eu amo minha mãe, eu amo meu marido. Né? São coisas diferentes, então é importante levar isso em consideração. Mas no final das contas, né, quando o livro fala de 5 linguagens do amor, há versões que falam 5 linguagens do afeto. Até aqui nas linguagens a gente mudou aqui algumas coisas, porque as versões mudaram um pouco os nomes, mas querem dizer a mesma coisa. O amor, então, como a gente aqui deixou, acho que bem claro, não é o amor homem e mulher, mas é o afeto, o apreço. É você ter uma relação agradável com outra pessoa, seja essa outra pessoa quem for, o tipo de relação que tiver, né? Exatamente. E acho que a gente pode, então, entrar para as 5 linguagens? Podemos. Eu só quero deixar aqui uma nota antes, que é o seguinte. O autor questiona como cultivar um clima de amor em uma relação. E já sabem, estamos a falar aqui de todos os tipos de relação. E ele traz 3 principais respostas, que são, primeiro, comunicação efetiva. Acima de todas as coisas, garante que a comunicação é uma comunicação efetiva. A comunicação efetiva é aquela que respeita o fluxo da comunicação. Nós temos um emissor, temos uma mensagem, temos um receptor. E esse receptor recebe a mensagem tal como o emissor quis transmitir. Sem ruídos, uma mensagem descodificada, percebida como deve ser. Um outro elemento para cultivar o clima do amor é ser claro e verdadeiro ao expressar as tuas necessidades e expectativas, que é outra coisa que falha muito nas relações. Quantas vezes nós não estamos numa conversa com a nossa irmã, com o nosso marido, no trabalho, e nos dão a oportunidade de falarmos sobre aquilo que nós pensamos, sobre como é que nós gostaríamos que as coisas fossem feitas, o que é que nós fazemos. Nós tentamos sempre perceber, mas o que é que agradaria aos ouvidos dele? O que será que ele quer ouvir? O que será que ele quer ouvir? Principalmente no trabalho, quando é o chefe, né? Pega esta tarefa aqui e entrega-me amanhã, tudo bem? E muitas vezes o chefe pergunta, tudo bem? O que é que nós dizemos? Tudo bem, não vamos dormir. Vamos sair depois da hora de trabalho. Tínhamos um jantar em casa da prima, que já vamos ligar a dizer que não conseguimos ir, ou passamos, só damos 2 beijinhos e vamos embora, mas nos perguntaram, tudo bem? E quantas vezes nós simplesmente pensamos adiantado e nem perguntamos àquela pessoa. Mas eu até posso entregar amanhã, mas eu teria de fazer muito esforço. E do seu lado, está tudo bem se eu entregar depois da manhã? Pois. Aquela pessoa só responderia, claro que está tudo bem, não é urgente. Mas quantas vezes, não é? Então ele diz, uma forma de cultivar também este clima de amor é ser claro e verdadeiro com relação às nossas expectativas e expressar muito bem aqui as nossas necessidades. O terceiro elemento é tentar compreender as necessidades e expectativas do outro. Assim como nós devemos expressar claramente as nossas expectativas, as nossas necessidades, nós também devemos tentar compreender quais são as necessidades e expectativas do outro. Nós já falamos muito sobre isso em outros livros. Com certeza. Né? Acho que agora sim podemos então passar para explicar então quais são essas 5 linguagens do amor que o autor aqui traz. Então vamos começar com a primeira linguagem. A primeira linguagem do amor que ele traz são as palavras de afirmação ou palavra de apreço, depende da versão. Né? O que isso quer dizer? O autor até cita 2 provérbios de Salomão, que eu gosto muito e tomei nota aqui para falar bem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que ele quer dizer aqui? O poder que a palavra tem. Né? A palavra tem o poder de abençoar e de amaldiçoar. A palavra tem poder de curar e de ferir, não é? Então, ele diz que elogio é uma forma de exercitar essas palavras de apreço. Quando você elogia a pessoa, né? Olha, você ficou bem, esse lenço, como ficou bem em você? Como esse batom ficou bem em você? Olha, aquele trabalho que você fez ficou muito bom. Esse tipo de coisa faz realmente com que a pessoa se sinta apreciada. E se a gente pensa no ambiente de trabalho, no ambiente da escola, né? Nas comunidades que a gente vive, muitas vezes as pessoas estão fazendo as coisas que têm que fazer com alguma insegurança, não sabem se estão fazendo bem. Né? Às vezes é o primeiro emprego, às vezes é uma função diferente, e ela está até fazendo bem, mas sai com aquela sensação de que não fez bem. Sim.
E ter alguém que fala, olha, muito bom, fez mesmo muito bem, parabéns, continua a estar no caminho. Dá uma energia diferente para a pessoa, né? Mas a gente já falou disso aqui em outros livros também, que a gente tem que ter muito cuidado para falar sobre o comportamento da pessoa e não sobre a aparência física. A não ser que você tenha muita intimidade com a pessoa. Eu tenho muita intimidade com a Marlena. Eu posso falar se o batom fica bem, fica mal, se o cabelo desse jeito fica bom, fica mal, porque temos intimidade, né? Agora, se não temos intimidade, pode parecer um assédio, né? E se for uma crítica, não é o caso aqui, mas se for uma crítica, é sobre algo que ela nem pode mudar e ela nem te deu liberdade para você falar sobre isso. Então, aqui que tem que ter o cuidado. Mas a palavra de afirmação, a palavra de apreço, é importante que seja na forma de elogio, mas que você entenda também que tipo de relação, que tipo de intimidade você tem com aquela pessoa para escolher bem o elogio que vai fazer, né? Se a gente está falando aqui de ambientes profissionais, então vamos sempre focar no comportamento. É um elogio que não faz mal, não vai ser mal interpretado, de qualquer forma vai ajudar a pessoa também a se sentir apreciada, né? Mas ele diz também que, para além dos elogios, uma forma muito interessante de mostrar as palavras de apreço são palavras encorajadoras. É quando você percebe que a pessoa está insegura com alguma coisa e você vai lá, você consegue. Você quer passar a apresentação comigo antes de fazer a apresentação em público? Vamos lá, olha, tá muito bom, parabéns. Né? Se é um amigo, um namorado, você sabe que a pessoa tá passando por algum momento, alguma insegurança, você dizer, não, mas você consegue, você é capacitado, você se preparou para isso, vai lá, eu tô contigo. Isso também dá força para a pessoa e ela sente que ela tem alguém com quem contar, né? Paro aqui? Quer acrescentar? Eu vou acrescentar, sim. Antes eu quero deixar muito claro aqui uma coisa que se calhar pode não ter ficado assim tão claro. Este livro traz 5 linguagens do amor e não significa que todas as pessoas devem implementar as 5 linguagens de amor com todo mundo. É importante que isso fique muito claro. Assim como nós dissemos no início que existem vários idiomas e cada uma das pessoas tem o seu e aquele primário, também existem diversas linguagens de amor. E as pessoas percebem o amor de formas diferentes. O que nós devemos procurar saber nos nossos relacionamentos com as diversas pessoas é como é que elas percebem o amor. Se elas percebem o amor de acordo com esta primeira linguagem ou com outras que nós ainda vamos trazer, que é para nós podermos dar amor a essas pessoas conforme a linguagem de amor que ela percebe. Assim como, se eu encontrar alguém que fala francês, eu não vou ficar a falar português com a pessoa. Eu vou me esforçar para lembrar das minhas matérias de francês do secundário, que já não lembro muito, e de resto eu vou gesticular, eu vou fazer o possível para que aquela pessoa perceba o que eu quero transmitir. Então é isso. E o autor aqui diz: conhecer a linguagem de amor do outro ajudará a manter o relacionamento forte e saudável e dará a energia necessária para superar os desafios de longo prazo. Então, palavras de apreço, como a Daiane muito bem explicou, são aqui palavras que devem ser positivas, devem ser de apoio, devem ser de reconhecimento, mas, acima de tudo, elas devem ser sinceras, simples e humildes. Isso é extremamente importante. O autor também diz aqui muito ao nos ensinar sobre palavras de apreço, que é: não se preocupe em reagir se o outro te dá uma palavra de apreço. Eu vou trazer aqui um exemplo. A Carla, que está aqui na plateia hoje, quando chegou, ela disse para mim: Marlena, você está muito bonita hoje, né? Eu gostei muito, já fez a minha manhã, né? Porque eu li o livro, eu não lhe retornei imediato, não é? Porque isso é uma coisa que o autor também ensina. Cuidado com aquela aflição de querer devolver. Calma, tem que ser sincero, tem que ser no tempo certo, tem que ser justo e etc. E ela também está lindíssima. E eu aproveito e digo ao vivo, ela está lindíssima. Mas nós não precisamos correr para devolver, porque muitas vezes a pessoa pode se perguntar: foi só porque eu elogiei? Então, só por educação? Só por educação. Então é extremamente importante que seja sincero, simples e que também sejam humildes. Quando o autor começa este capítulo do livro, ele começa com uma frase do Mark, eu acho que é assim que se diz, Mark Twain, que diz: posso viver 2 meses com um bom elogio. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes, quando nós recebemos um bom elogio, quando nós recebemos uma palavra de apreço, muda absolutamente tudo
o resto do nosso dia, o resto da semana, às vezes o resto do mês, a forma como nós nos relacionamos com aquela pessoa, não é? Então, é extremamente importante garantir que nós sabemos que existe essa linguagem do amor e pessoas que nós conhecemos, que falam este idioma das palavras do apreço, nós façamos questão de apreciar as coisas boas que as pessoas fazem. Porque muitas vezes nós corremos para apontar tudo que a pessoa não faz de bom. Mas se for alguém cuja sua linguagem de amor não são as palavras de apreço, se calhar a pessoa até, tudo bem, não leva aquilo muito a peito. Mas se for alguém cuja sua linguagem de amor são palavras de apreço, aquilo mexe muito com a pessoa. Então, por isso é que é extremamente perceber como é que o outro comunica. Porque muito bem disse a Daiane, as palavras têm o poder de construir ou destruir. Escolha usá-las para encorajar e fortalecer os outros, e não o contrário. E só para complementar, eu acho que é importante ficar claro que palavra de apreço não é bajulação. Sim. Não é puxar saco, não é ser escovinha, né? Porque a pessoa percebe quando você está só falando por bajulação, né? Mas palavra de apreço, como a Marlena disse, é aquilo que vem sincero, vem do coração e você quer, de fato, passar uma mensagem de apreço para aquela pessoa, né? E aqui, enquanto a Marlena falava, eu lembrei de situações de trabalho. Sim. Em que eu trabalhei com pessoas que tinham essa linguagem, né? E lembro de uma muito clara, eu já trabalhava na empresa há algum tempo e, de repente, o meu escopo aumentou. Eu comecei a cuidar também dos processos de recursos humanos de outro país. E, ao interagir com esse outro país, tinha uma moça lá que o que eu mandava falava, nossa, muito bom, me ensina a fazer, eu bato a cabeça fazendo isso há muito tempo e você veio e você sabe fazer com tanta facilidade, me ajuda. Eu sentia aquilo como uma palavra de apreço, né? Então tudo que eu mandava, uau, seu trabalho vem com tanta qualidade, quando você vier pra cá, vamos sentar pra você me ajudar a fazer. Então no dia que eu fui pra lá também, ela toda hora fazia elogios, mas eu não senti bajulação. Eram elogios em cima pronto, comportamentos e entregas que eu fazia, e ela depois puxava de volta pro trabalho. Olha, muito bom, vem, me ajuda a fazer. Então, dá pra gente exercer isso no trabalho também, né? Como a gente falou aqui, é mostrar o apreço pela pessoa, mas também encorajar. Quando a gente percebe que tem um colega, vamos lá, tem uma apresentação da escola para fazer, e sabe que tem aquele colega que não gosta de falar em público, tá nervoso, tá preocupado, aquela palavra de encorajamento é uma forma de mostrar que você está com ele, que você ele aprecia, né? Que você o ama, no final das contas. Exatamente. Mas uma coisa sobre palavra de encorajamento que o autor traz aqui é muito cuidado para não forçarmos o encorajamento de uma coisa que nós é que queremos nas nossas relações. Nós devemos incentivar o que o outro quer. Nós podemos, por exemplo, ter ali um amigo, um irmão, ou até um parceiro de uma relação amorosa, e nós queremos muito que ele vá fazer um mestrado. E nós ficamos ali, não, vai lá fazer um mestrado, vai dar certo, vai ser bom para a tua carreira. Mas nunca questionamos se ele quer fazer um mestrado. Então, nós devemos questionar se ele quer fazer um mestrado. E se ele quiser fazer um mestrado, mas se calhar ele está na dúvida, que ele não tem certeza sobre o curso, ele não tem certeza se vai ter o apoio certo, porque tem filhos para cuidar, tem uma carreira, e tem muita coisa a fazer. Aí você vai e encoraja a pessoa. Então, nós não podemos buscar encorajar a pessoa numa coisa que ela não quer. Porque aí também é o outro lado da moeda. É a parte egoísta de nós querermos falar na nossa linguagem. Exatamente. Do que a gente quer. Exatamente. Bom, a segunda linguagem do amor, podemos seguir? Podemos seguir. A segunda linguagem de amor, portanto, é o tempo de qualidade. O que quer dizer o tempo de qualidade? Significa, de fato, dedicar o nosso precioso tempo, que é um recurso tão escasso hoje em dia, para outra pessoa. Né? E significa, quando está com a outra pessoa, estar realmente com a outra pessoa, dar atenção completa, olhar nos olhos, ouvir com atenção, não interromper enquanto a outra pessoa fala. Né? Isso funciona num jantar de amigos, de namorados, de família, que você está no jantar, você está apreciando a vovó, você está apreciando a tia que não vê há muito tempo, você desliga das redes sociais e passa aquele momento de refeição de fato com as pessoas. Isso funciona no ambiente de trabalho, quando alguém entra no seu gabinete e você, mesmo estando ocupado, você para o que está fazendo, olha para a pessoa, por mais que você diga, neste momento eu não consigo te atender, estou fechando uma coisa muito importante, mas volta daqui a 30 minutos. Mas de você parar, olhar no olho, muda tudo. Quem aqui nunca
foi numa situação, numa clínica, foi atendido por alguém que a pessoa nem olhou pro seu olho, né? Por favor, quero uma informação, onde é que fica a casa de banho? Ela fazendo ali, próxima direita. Você sente um nada ali, né? Mas se a pessoa para, oi, tudo bem? Como está? Bom dia. Sim, viraria aquela próxima direita. É outra coisa, é outra situação, né? Então, aqui muitas vezes é fazer esse esforço, por mais que você esteja ocupado, por mais que você, hoje em dia, com rede social, com tudo, a gente já falou disso em muitos outros livros, né? A gente toda hora quer sentir dopamina, quer sentir adrenalina, então se a gente fica entediado na presença da outra pessoa, a gente quer procurar alguma coisa que nos livre do tédio, mas é fazer um esforço para dedicar o tempo que seja, ainda que curto, 100% àquela pessoa que está ali conosco. Tem pessoas que falam essa linguagem do amor. Se você não dedica tempo de fato para ela, não olha nos olhos, não está presente de corpo e alma, ela não se sente amada, não se sente querida, né? E o autor conta muitas histórias, né? De casais mesmo, né? Relacionamento conjugal, que normalmente a linguagem de um era tempo de qualidade e a do outro era outro. Uhum. Vamos dizer aqui que era a palavra de afirmação, por exemplo. Então o marido sempre fala pra esposa, nossa, como você é linda, como você tá bonita, como essa roupa te faz bem. Mas quando ela tá contando do dia dele, ele não está presente, ou ele tá o tempo inteiro fora no trabalho. Por mais que ele diga que ela é linda e seja como ele mostra o amor pra ela não se sente amada. E isso acontece no dia a dia em várias relações que a gente tem. Exatamente. Eu até vou ler aqui uma frase que está no livro, tal como está, que diz: nada diz você é importante como dar a alguém a atenção total e individual. Então, nada mais diz você é importante como você dar atenção, a sua atenção a essa pessoa, uma atenção total para aquela pessoa, ok? Indivisível. Então, você está ali, você está para dar atenção àquela pessoa. Ainda que sejam 30 segundos, como levantar a cabeça para responder onde é que fica a casa de banho. Simples como isso, você está a dizer para aquela pessoa que você é importante. Mas o que acontece? Nós estamos hoje num mundo, nós já falamos sobre isso em outros livros, que nós estamos o tempo todo conectados com a tecnologia, com o celular, com a televisão, com o que está a acontecer no mundo lá fora, e nós não estamos conectados muitas vezes com quem está conosco ali no dia a dia. É preciso perceber, essa é a linguagem de amor para quem se relaciona comigo? Se sim, garanto que quando a pessoa vier ter contigo, você deixa o celular de lado, atende essa pessoa, fala com essa pessoa, ok? E é de todo tipo, desde os relacionamentos amorosos de passear no jardim, como os relacionamentos de trabalho, de você dizer, olha, vamos fazer o seguinte, você tem essa dúvida, eu vou dedicar amanhã de tarde 30 minutos para sentar contigo, dedicados a ti, para te explicar, para trabalharmos juntos, para te ensinar como se faz. Faz toda a diferença. Muitas vezes nós queremos enviar tudo por e-mail, mas se a pessoa que trabalha conosco fala essa linguagem de amor, que é o tempo de qualidade, nós devemos mostrar para essa pessoa que nós dedicamos tempo para ela. E às vezes não custa muito. Eu sou líder de equipe, eu faço muito isso com a minha equipe. Eu digo, olha, percebendo que isso é uma necessidade, nós vamos reservar amanhã 1 hora para sentarmos juntas, nós duas, na minha sala, numa sala de reunião, para falarmos sobre isso, com total atenção a ti e ao problema que tu tens. Faz toda a diferença. Se a pessoa fala aquela linguagem de amor, dá tempo para aquela pessoa, porque liderar é sobre isso, devemos falar ainda aqui sobre servir, mas liderar é sobre isso, né? Então é mesmo dar tempo de qualidade para as pessoas que precisam de tempo de qualidade contigo. Eu acho, não sei se queres acrescentar. Talvez, porque uma coisa que eu vejo também muito comum acontecer, mesmo em trabalho, às vezes a pessoa só quer desabafar suas dores, suas frustrações, né? E vem falar nós que conosco somos RH, e a gente quer dar a solução para a pessoa. Muitas vezes ela não quer a solução, ela só quer mesmo alguém que lhe ouça, né? Ouve o que eu estou passando, me dá um sorriso, me dá um aconchego ali sincero e pronto, é só isso. A solução eu já até sei o que eu tenho que fazer, mas eu só queria desabafar um pouquinho. Então, muitas vezes a gente ouvir para ouvir, não ouvir para responder, né? Engolir aquela vontade que a gente tem de dar a resposta, de dar a solução, porque parece também menosprezar a pessoa. Parece, quando toda hora eu dou a solução, parece que o problema é tão pequeno, eu consigo resolver para você. E a questão dela não é solução, é simplesmente desabafo. Então, a gente precisa silenciar um pouquinho essa nossa vontade, né?
Exatamente. E depois também devemos controlar muito o impulso de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Porque nós nos achamos muitas vezes super-heróis e nós queremos ter a televisão ligada, a mexer no celular e a responder ao filho. Né? Assim, e depois nós não prestamos atenção ao semblante do filho, porque por vezes nós podemos até dizer uma frase, mas dependendo de como o nosso semblante está, nós podemos estar a transmitir coisas diferentes. Então é preciso, você que está aí em casa, se perguntar quantas vezes o teu filho vai falar contigo, ou alguém próximo às suas relações, e você simplesmente achou que conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se essa é a linguagem de amor daquela pessoa, aquela pessoa não se sentiu amada. Aquela pessoa não se sentiu acolhida. Né? Ok, seguimos? Seguimos. Então, a próxima linguagem do amor são os presentes, é o ato de dar presente. Há pessoas que demonstram que gostam das outras através de presentes. Eu tenho uma colega no trabalho que todo mês ou a cada 2 semanas ela chega com algum presente para a equipe. É um chocolate às vezes é alguma coisa que cozinhou em casa, às vezes é caneta, compra canetas e distribui uma caneta para cada um. Mas sem ninguém pedir e ninguém sente aquilo como uma bajulação. A gente vê que é a forma dela de mostrar, colegas, estamos juntos. Às vezes passamos problemas aqui como equipa, mas estamos aqui, né? E eu tô aqui para mostrar para vocês que eu tô convosco. É uma forma de mostrar, né? Então, presentear é uma forma visual, é um símbolo visual do amor, né? É uma forma de que a pessoa que recebe aquele presente, toda vez que olha o presente, lembra de quem ele deu. Né? Esses dias, o meu carro ainda toca CD. Então, a minha filha ontem, andando comigo no carro, achou uns CDs no carro, falou, CD, o que é isso? Não sei o que, porque é outra geração, né? Então, vasculhando ali os CDs, nem eu lembrava, eu tinha um CD que uma amiga minha me deu quando eu saí do Brasil para vir para Moçambique, que ela fez e vem ali escrito uma mensagem, não sei o que, e só música sobre amizade. Olha que coisa bonita. 15 anos atrás, é um presente que ela me deu, né? Que era o gesto dela de mostrar que me apreciava, né? Para eu lembrar dela enquanto estivesse aqui. E ontem olhei e lembrei dela na hora. Lembrei do dia em que me deu o presente. Lembrei até do cheiro que eu sentia no momento. Então, presentear é isso, né? Presentear é você tornar, de alguma forma, eterno um momento. E é um gesto muito bonito, as pessoas que demonstram amor desta forma, né? E o autor fala que quando a pessoa quer presentear assim, porque sabe que o outro se sente amado assim, não precisa comprar grandes presentes, caros, fazer um esforço muito grande, porque a pessoa que se sente amada ao receber presentes não é pelo valor do presente, é pelo gesto, é por sentir que alguém lembrou dela. Ele até fala que, às vezes, você andando na rua viu uma flor, tira aquela flor e leva para a pessoa que você pensou. Não custa nada, mas a pessoa vai, uau, ele estava andando e lembrou de mim. Né? Então são coisinhas mesmo muito, 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 muito simples, que não tem a ver com custo e que fazem diferença. E ele diz também que para alguns a presença é o melhor presente que se pode dar, que aí mistura um pouco com tempo de qualidade. Às vezes o que a pessoa quer como físico são aqueles 5 minutos seus, aqueles 10 minutos seus, né? É o tempo de qualidade, mas que para ela guarda como se fosse aquele tal presente que se eternizou. Né? Então, por isso que é importante entender qual é a linguagem das pessoas com quem a gente convive, para que a gente faça esse esforço de falar na linguagem da pessoa. Porque, no final das contas, não é sobre estar certo ou estar errado. É sobre mostrar para a pessoa que eu lhe aprecio, que eu lhe admiro. E para ela realmente sentir isso, tem que ser na linguagem dela. Né? Exatamente. Eu aqui vou trazer um exemplo de uma história que o autor traz no livro, que é sobre um casal que o homem ele trabalha muito, sim, praticamente o dia todo, e conseguiu fazer uma carreira espetacular, tem um bom salário, e a mulher, em contrapartida, ela não trabalha fora, ela é uma mulher doméstica, cuida da casa, que é um trabalho e tanto, cuida da casa, cuida da família, dos filhos, cozinha e tudo, e eles não têm um casamento felizes, apesar de que ele não deixa faltar absolutamente nada em casa, paga todas as contas, e ainda lhe enche de presentes caros. Mas por que eles não têm um casamento feliz? Porque a linguagem de amor dela não é de receber presentes, é de tempo de qualidade. Então, o que ela quer é ter tempo de qualidade com o marido dela, mas o marido dela enche-lhe de presentes. O presente ele é clássico, o presente existe em todas as relações, relações amorosas, de trabalho, família, né? Ainda que você ofereça um presente àquela pessoa só uma vez por ano, quando vai à sua festa de aniversário, ou então no Natal. Mas o presente por si já é um símbolo visual de amor. Significa que você doou
tempo para pensar em algo, pensar na pessoa, tirar o seu dinheiro, escolher algo e oferecer àquela pessoa. Por isso que oferecer presente por si é clássico. É um símbolo visual do amor. Mas o autor aqui reforça, que é isso que a Daiane estava a trazer, que não é quanto custou o presente. Se for a linguagem de amor daquela pessoa, qualquer coisa que você der, assim que você presentear, a pessoa vai se sentir amada. E principalmente se você dá o presente certo, não é? O autor diz, o presente certo mostra que você pensou no outro e se importa com ele. O autor também traz aqui algo interessante que se você tiver de comprar um presente, pagar para oferecer um presente a alguém, cuja essa é a sua linguagem de amor, pense sempre que é um investimento naquela relação, não é? E no local de trabalho nós podemos fazer isso de formas diversas. Há empresas que têm a semana da apreciação, Appreciation Week, e que os colegas vão trocando presentes, não é? Mas já há outros locais de trabalho que a organização não pensou nisso, ou não preparou algo assim, e você de forma individual pode pensar nos seus colegas. Por exemplo, eu sempre que viajo, trago alguma coisa para a minha equipe. A última vez eu comprei batons, né? Batons de uma marca muito conhecida na Europa, que eu fui a Portugal, e eu deixei um bilhetinho no lugar com o batom. Eu só escrevi assim, é para saberes que pensei em ti na viagem. Coloquei o bilhetinho, manuscrito, o batom, deixei, fui para o lugar de outra pessoa, só tenho mulheres na minha equipe. Deixei e pronto. Então, assim, é um gesto pequeno, não comprei o batom mais caro da Europa, mas era para aquelas pessoas saberem que eu pensei nelas. Então, às vezes, essas coisas funcionam muito. E, como eu disse lá no início, pensar nas linguagens de amor e se preocupar em viver as linguagens do amor, principalmente as linguagens do amor do outro, que é a forma correta, nós garantimos uma relação aqui de longo prazo. Eu ainda tenho uma relação muito boa, até hoje, com a chefe do meu antigo trabalho, né? Já saí de lá há 5 anos, que eu já estou na minha atual empresa há 5 anos. Ainda tenho uma relação muito boa, eu ainda me lembro dos bolos que ela fazia pessoalmente, aqueles bolos de canela e coco, e que ela levava para nós no trabalho, já fatiado, levava o bolo inteiro já fatiado, distribuía para toda a equipe, sabe? Daquelas coisas que não é muito caro, mas foi um investimento, né? Está para além do dia a dia de chegar, falar sobre trabalho, e despedir e ir embora. No dia que vocês vão ter até um atrito, até mais leve, porque você construiu uma relação de amor com essa pessoa, porque você deu amor e essa pessoa, se é inteligente, boa o suficiente, também te devolveu o amor, né? Perfeito. Então, acho que podemos ir para o próximo, que são acho que os sim. pequenos gestos, não é? Pequenos gestos, atos de serviço. Quer começar? Eu posso começar. Eu comecei os outros? Tá bem, tudo bem. Então, vamos lá. Aqui existe uma outra linguagem de amor também, que é a 4ª linguagem de amor, que o autor chama de pequenos grandes gestos. Por que pequenos grandes gestos? Ou então atos de serviço, como aparecem em outras edições do livro. Porque isso também depende, né? Foi traduzido em português brasileiro, português de Portugal, já vai ter ali uma outra designação. O autor aqui diz que quando nós pensamos nessa linguagem de amor e pessoas que entendem que você a ama, recebendo de ti estes pequenos grandes gestos, nós devemos ter aqui a preocupação de fazer coisas úteis pelo outro. Podem ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas, mas fazer coisas úteis pelo outro é uma forma de demonstrar amor. Às vezes são coisas mais simples, mas mais simples mesmo. Em casa, como eu vou tirar o teu prato, não é? No trabalho, como deixa estar. Como eu já estou aí na impressora buscar lá algo que eu estou a imprimir, vou buscar também o que estás a imprimir. Né? Às vezes nós não precisamos levantar os dois para ir à impressora, a não ser que a impressora tenha código. Né? Mas pronto, se não tiver, se a impressão sai direto, eu vou buscar o meu, eu vou buscar o seu também. Ah, eu queria um café, eu também quero um café. Mas deixa estar que eu vou buscar os 2 cafés lá na copa. E venho, estou com o meu e entrego o teu, consigo muito bem carregar 2 chávenas. Se aquela pessoa entende
entende que isso é uma coisa importante para ela, demonstre amor assim. Demonstre amor naqueles pequenos gestos que para aquela pessoa serão grandes gestos. O autor chama isso de servir. E nós falamos muito sobre servir no livro O Monge e o Executivo, até quando nós demos aquele exemplo do Simeão, não é? Que estava na casa de banho limpando do John a a limpar a sanita. Exatamente, aquilo é um ato de servir. O Simeão ali era um monge, era a pessoa que estava para ensinar o John, né? Então pense numa posição de liderança, numa empresa, em casa, de pais para filhos, de irmão mais velho para irmão mais novo. O fato de nós estarmos numa posição privilegiada de autoridade não significa que nós não possamos servir. Se a linguagem do amor do outro é de recepção desses pequenos e grandes gestos, nós fazemos esses pequenos e grandes gestos. Okay? O autor aqui diz: amar é descobrir o que é importante para o outro e ajudá-lo a realizar isso. Eu acho que de acréscimo é só dizer que esses atos de serviço, esses gestos, eles são intencionais. A pessoa quer fazer por conta própria, não é porque tem que fazer. Isso. Né? Uma coisa é quando eu tenho que prestar serviço para alguém porque eu sou trabalhadora dele, porque, não sei, porque é meu pai que manda em mim. Isto é uma coisa, né? Por respeito eu tenho que fazer algumas coisas sim, mas essa linguagem do amor é quando você faz porque você quer, por vontade própria. É diferente do que quando você tem que fazer, né? E eu lembro, eu tenho uma pessoa na família que quando a gente tem convívio familiar, senta à mesa, fica ali, daqui a pouco some. A gente vai ver onde é que está fulano. Fulano foi à casa de banho, viu que a torneira está pingando, ele já está arrumando a casa de banho do familiar que ele foi visitar. Ele não tem Meu uma irmão vez, mais velho. não tem uma vez que a gente tem um convívio que a pessoa não deixe alguma coisa arrumada em casa. Esse ar-condicionado não parece que não está funcionando. Quando a gente vê, ele está ali já arrumando o ar-condicionado. Atos de servir o outro, meu né? irmão São desce gestos. para o carro, diz: olha, Vinícius, já tenho uma chave estrela no carro, vou lá buscar. E vai e venho arruma. consertar isso. Então, e faz porque quer, porque é a forma da pessoa demonstrar o apreço, né? Acho que para fechar este bloco, eu vi aqui que o autor colocou uma coisa interessante no livro que eu não sabia. Diz que o Einstein, alguns poucos anos depois de criar a teoria da relatividade, ele entrou no escritório dele e lá tinha uma foto do Maxwell e do Newton. E ele tirou e colocou uma foto do Gandhi e do Schweitzer, que é uma pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E ele disse: agora está na hora de tirar símbolos da ciência e colocar símbolos de serviço. Muito bonito, né? Porque é isso, não diminuindo a ciência, mas pessoas que também contribuem para outras pessoas, que prestam serviços para outras pessoas porque querem, são pessoas também para serem reconhecidas e estarem ali no holofote. Exatamente. Né? Mas eu quero acrescentar mais uma coisa sobre servir, que eu acho muito interessante que o autor diz que aprender sobre as formas de servir requer que você decida por si mesmo quais são as tuas responsabilidades, independente dos estereótipos que você possui. Porque muitas vezes nós pensamos, lavar louça para mulher, pintar parede para homem, mas se calhar no nosso relacionamento, o outro ficaria muito feliz se fôssemos pintar a parede juntos. Então, se é sobre servir, é sobre como o outro vai sentir que eu demonstrei amor, nós temos de questionar os nossos estereótipos, a forma como nós vemos a vida, o que nós entendemos que é certo ou errado. Porque muitas vezes são apenas barreiras mentais que nós temos, tendo em conta a nossa construção de vida, com quem nós convivemos e quem nos ensinou aquilo. Mas não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta. Então, se nós queremos servir, muitas vezes nós devemos deitar abaixo um conjunto de estereótipos que nós temos para nós podermos servir da melhor forma. E mais do que nós o tempo todo nos perguntarmos o que o outro faria por nós, nós devemos genuinamente perguntar: o que eu posso fazer por ti? É uma pergunta que nós fazemos poucas vezes. Mas muda muito. Vamos para o último? Vamos para o último, sim. Que é, então, o toque. Né? Toque, o contato físico. O contato físico. Exatamente. A gente já falou aqui dos estudos que falam sobre os bebês, o cuidado dos bebês e com idosos, e esses estudos estavam muito mais voltados para estudos sobre o toque, né? Bebês que, naquela primeira infância mesmo, são mais acalentados no colo, tem a coisa da neneca, tem a coisa de estarem o tempo inteiro com contato físico com os cuidadores. Estudos mostram que eles desenvolvem mais saúde emocional do que aqueles que ficam muito tempo sozinhos no berço, sem muito
contato físico, né? Mesma coisa com os idosos, como a gente já falou. Então, eu acho que a questão curiosa aqui que o autor até coloca é: a gente vê um bebê, a gente quer tocar, a gente quer brincar. Tem um animal de estimação na rua, a gente quer fazer carinho no gato, no cachorro, mas um humano não. Por quê? Porque muitas vezes pode parecer inapropriado. Então, a gente tem que saber o que tocar, quando tocar e como tocar, né? Não é porque eu olhei alguém na rua e falei, nossa, que pessoa fofa, vou apertar a bochecha da pessoa. Não, obviamente vai ser invasivo, né? Mas às vezes a gente está numa situação no trabalho que você percebe que aquele colega precisa de um abraço, né? Saiu de uma reunião que foi muito difícil, foi muito pressionado, ele precisa de um abraço. Pode dar um abraço no colega, não tem problema, né? Aniversário do colega, ou então perder um ente querido, tudo bem a gente dar um toque, né? Eu tenho uma colega no trabalho que quando ela vê que a reunião tá ficando quente, ela pega na mão da pessoa. Tudo bem, você quer parar? Quer beber uma água? Pronto, é um toque. É diferente de falar, vamos fazer uma pausa. Não, ela para. Quando toca, te concentra. Você para, você olha, tá bom, eu percebo que eu preciso fazer uma pausa, né? Então, os 3 pontos principais aqui que o autor fala de atenção no contato físico tudo bem demonstrar que você aprecia a pessoa através do contato físico, não tem problema nenhum. Mas da mesma maneira que falamos das palavras de afirmação e apreço, você tem que entender o tipo de relação que você tem com a pessoa, para não parecer inapropriado e invasivo, né? Saber onde tocar. Uma coisa é você tocar, abraçar alguém, abraçar uma senhora e pegar na cintura, outra coisa é você abraçar e pegar no ombro. Onde você vai tocar nesse toque, né? Nesse contato físico. Como tocar, né? Há toque e há alguns toques que podem ser mal interpretados. Como é que você vai, né, demonstrar, então, este apreço pela pessoa? E em que momento? É um momento que a pessoa precisa? É um momento que faz sentido ou não? Né? Então, é só ter atenção a isso. Exatamente. O autor diz que um simples toque pode transmitir amor e segurança quando palavras falham. E, de facto, é isso. Por vezes, você não tem nada para dizer àquela pessoa porque as palavras falham. Você não consegue tirar palavras suficientes. Mas se aquela pessoa fala a linguagem do amor, do toque, você está salvo, porque basta dar um abraço. Mas uma coisa importante aqui é conhecer as pessoas, conhecer os limites das pessoas. Por isso é que essa questão do toque e do contato físico, eu costumo sempre dizer, calma, não faz no primeiro encontro, nem no segundo, nem no terceiro. Garante que você conhece a pessoa e que você sabe que a pessoa aprecia aquilo. Às vezes é por uma questão de religião. Nós temos um amigo em comum, que até já trouxemos aqui para o podcast, que ele não dá beijinhos, não é? Ele não dá beijinhos, quanto mais dar abraços. Então eu me recordo de várias vezes, assim, no início, chegar para dar 2 beijinhos, e ele fala, não, eu não dou beijinhos, sou muçulmano. Pois. Às vezes seguintes, eu até ia para dar beijinho, depois eu, pronto, você é muçulmano. Ele até chega, eu sou aquele parceiro que não dá beijinho, ele já chega falando. Por causa do nosso hábito do toque físico, mas está aí. Então, não é a linguagem do amor dele, talvez nesse tipo de relações, mas calhar numa relação amorosa pode ser diferente. Sim. Mas a parceira vai saber como, em que momento, de que forma, se ele valoriza isso. Então, é simplesmente assim, é o que o outro valoriza. Eu, no trabalho, há pessoas que eu tenho mesmo tendência de ir lá e dar um abraço, porque as pessoas valorizam um abraço, né? Só que depois, para não ser confundido com assédio, etc., se eu fizer aqui a lista hoje, 99% são mulheres. E acontece muito, está tudo bem. Mas se você sabe que aquela pessoa vai receber aquilo bem, você dá um abraço, não tem problema nenhum. Exatamente. Né? Caminhamos para o fecho? Para o fim, sim. Bom, eu acho que ficou muito claro, né, quais são as 5 linguagens e que elas, na verdade, podem ser faladas em diversos tipos de relação. Não só relação amorosa, como muitos pensam. Mesmo a gente, quando foi trazer o livro, a gente falou, esse livro, será mesmo? Tal? E sim, é possível a gente demonstrar as 5 linguagens do amor em ambiente de trabalho, de escola, de família e etc. Né? Eu acho que grandes pontos que o autor fala vamos conhecer a pessoa, porque muitas vezes a forma com que ela demonstra o amor não é a forma com que ela sente o amor. É diferente. Não significa porque a pessoa dá presente é que ela se sente amada recebendo presente. Ela gosta de mostrar que ama recebendo presente, mas de repente ela gosta do toque físico ou outras linguagens. Então, para a gente acertar,
é importante a gente conhecer a pessoa, passar tempo com a pessoa e entender, né, qual é a linguagem dela. E a gente fazer esse esforço, por mais que não seja a nossa própria linguagem, a gente fazer esforço, e por isso é importante conhecer todas as 5 linguagens, porque cada pessoa que a gente convive fala uma linguagem diferente, então para a gente conseguir falar a linguagem de cada um e se comunicar com cada um, né? E ele diz que no ambiente de trabalho, por exemplo, quando a gente fala a linguagem de amor dos colegas de trabalho, isso ajuda a transformar colegas em amigos, e são amizades que a gente leva pro resto da vida, muitas vezes. Marlene era minha colega. Pois é. Começamos sendo colegas, né? E já somos amigas há muitos anos. E para além de levar essas amizades para a vida, melhora o ambiente de trabalho, que normalmente é tão estressante. Então, por que não? Por que não mostrar amor num ambiente que normalmente é só estresse, né? E normalmente os colegas de trabalho se sentem felizes quando encontram alguém naquele ambiente que ajuda a amenizar o ambiente e falam a própria linguagem, né? E por fim, a minha última contribuição, o autor diz, que eu achei também muito interessante, que se a gente não consegue entender qual é a linguagem do amor da pessoa e falar a linguagem de amor daquela pessoa, então pelo menos a gente pode orar por aquela pessoa, para que Deus cuide da pessoa e que faça a pessoa se sentir amada, apreciada e possa evoluir da mesma forma, e que possa ir nos mostrando como conviver com aquela pessoa de uma forma que ela também se sinta apreciada, né? Acho que é um livro interessantíssimo e que de fato eu recomendo que todos leiam. É um livro interessantíssimo. Na versão que eu li ainda tem uns testes para as pessoas saberem qual é que é a sua linguagem de amor e também poderem tentar procurar saber a linguagem do amor dos outros. No dia a dia, nas nossas relações, nós não vamos dar testes para as pessoas fazerem. Então, o que o autor recomenda é que nós prestemos atenção aos pedidos das pessoas. Muitas vezes as pessoas pedem-nos aquilo que elas consideram ser amor. Tal como elas vão se sentir amadas, elas muitas vezes manifestam em pedidos muito sutis. Fica só mais um pouco, conversa comigo, estás sempre ao telefone. O estás sempre ao telefone desliga e fala comigo, olhando nos olhos, não é? E as pessoas que fazem pedidos, podes pegar um café para mim? Podes pegar isso? Nós podemos pensar uma pessoa mandona, mas não. Se nós pudermos servir aquela pessoa, nós estaremos a demonstrar amor por aquela pessoa, não é? Então, o autor diz, presta atenção aos pedidos das pessoas, porque onde residem os pedidos estão as carências. E nós devemos procurar suprir essas carências amando essas pessoas, nas diversas relações que nós temos. E eu também trago aqui algo que eu quero trazer só mesmo para fechar, que é manter o depósito cheio. Apesar de que ele diz isso no início do livro, sim, mas como nós não mencionamos, eu gostava de fechar assim, que o autor diz, assim como um carro não pode funcionar sem gasolina, uma pessoa não pode funcionar sem amor. E quando a pessoa não recebe amor na sua linguagem de amor, o seu depósito vai ficando cada vez mais vazio. E quando o depósito está vazio, aquela pessoa não anda. Então, são aquelas pessoas que vocês veem no local de trabalho quase a se arrastarem, são apáticas, não riem, não se relacionam bem com os outros. Se não for pontual um dia ou dois, que a pessoa pode estar a passar por uma situação, e for contínuo, se calhar nós no trabalho não estamos a prestar atenção sobre as linguagens de amor daquela pessoa e não estamos a dar amor necessário. Okay? A mesma coisa acontece em todos os outros ambientes em que nós estamos. Porque quando nós conseguimos encher o tanque de amor das pessoas, nós construímos uma relação interpessoal forte e duradoura. Então, queria terminar assim dessa forma. Sim, e de repente, antes de passar aqui para o pessoal fazer perguntas, né, dizer que, como a gente falou lá no início, né, que até o nosso parceiro está lá fora com várias versões do livro, de fato, a versão que eu li é As 5 Linguagens de Amor para Solteiros. Eu era solteira na época. Mas existe as 5 Linguagens de Amor para casais, as 5 Linguagens de Amor para crianças, as 5 Linguagens do Perdão. Tem muitos desdobramentos deste livro que a gente recomenda, cada um com a sua necessidade, que se aprofunde também nesse detalhamento, né? O livro, de maneira geral, fala dessas 5 linguagens que a gente aqui abordou, mas, de repente, você em casa ou vocês aqui tem alguma necessidade específica, alguma preocupação específica, procura, então, um livro que aborda ainda mais profundo essa necessidade, porque é mesmo um grande guião, né? Exatamente. E vamos, então, abrir para os nossos convidados? Vamos abrir para os nossos convidados. Podemos ter uns 10 minutinhos aqui de perguntas, se vocês tiverem, ou comentários. Sim, fiquem à vontade. O Wilson vai dar o microfone para quem quiser fazer um comentário. Se apresenta, por favor, antes, para que nosso pessoal lá de casa te conheça também.
Bom dia, chamo-me Chelsea Salmina. É uma honra estar aqui. Muito obrigada por isso. Foi um prazer. Foi uma experiência muito interessante estar aqui e ouvir, né, o que cada uma de vós trouxe e partilhou sobre o livro, que é bastante interessante também. À medida que fomos passando, né, por esta sessão, algo que eu estava a me perguntar é se é possível que a linguagem do amor mude ao longo do tempo. E se for, o que acaba influenciando nisso? Boa pergunta. Eu posso responder? Sim. Se calhar acrescentas. Muito obrigada, Chelsea, pela pergunta e por teres vindo. Não é? Para nós também é um prazer muito grande estar aqui convosco. Nós já há um tempo queríamos fazer esta sessão. Decidimos mesmo fazer assim com poucas pessoas para termos aqui esse espaço que as pessoas pudessem falar e interagir conosco. A linguagem do amor, ela pode mudar, sim, ao longo do tempo e ela pode não ser só uma. As pessoas, elas têm preferências. É como que acontece com o perfil comportamental, por exemplo, DISC, não é? Que é um perfil comportamental. As pessoas podem ter um perfil dominante, depois terem um outro perfil. Então, as pessoas podem sentir que recebem amor com presentes e com toque. Não é só uma linguagem. Tem aquela que é preferencial, que é mais forte, mas depois também tem outras. E pode mudar, sim, porque por vezes a pessoa pode não ter descoberto, por exemplo, o seu propósito de vida. Então, vive de forma diferente, comunica as coisas de forma diferente, manifesta o seu dia a dia, tanto pessoal como profissional, de forma diferente. Então, podem acontecer essas pequenas, que podem ser grandes mudanças. Mas, geralmente, aquela questão preferencial não muda muito, mas pode mudar. Mas na maior parte das vezes, pelo que eu percebi até da própria leitura do livro, não muda muito, porque é intrínseco a como a pessoa sente-se amada e cuidada e acarinhada. Mesmo aquela pessoa que sente-se amada recebendo presentes, não tem muito a ver com ser interesseiro. Tem a ver como é que ela interpreta, não é, o cuidado do outro. Não sei se quer já acrescentar. Sim, eu acho que nós somos um bocadinho elásticos, né, como seres humanos. Então, a gente acaba, assim, se moldando um pouco ao ambiente que a gente frequenta. A gente fala disso muitas vezes em vários livros que a gente trouxe, né? Que se você quer ser rico, ande com pessoas ricas. Se você quer ser fitness, ande com pessoas fitness. Por quê? Porque a gente pode mudar de acordo com o ambiente que a gente está, né? Não muda a nossa essência, mas muda os comportamentos. Então, dependendo das relações em que a gente entra, né? Relações amorosas ou um novo ambiente, um novo grupo de amigos e tudo, dependendo da linguagem que se fala naquele grupo, eu acho que a gente também se molda, né? Sobretudo em casais, vamos falar de parceiros amorosos, né? Porque a gente faz um esforço maior, porque é só um para um, não é como uma família que são muitas pessoas envolvidas, um para um. Então a gente começa a perceber, afinal, o meu parceiro gosta de presente, então eu vou me esforçar mais para falar a linguagem de presente. Quando eu percebo, afinal, eu também já gosto um pouco de presente, né? E isso vai acontecendo porque a gente tem essa plasticidade, né? Mas como a Marlena bem disse, não é que a gente mude a nossa essência, mas é porque lá no fundo tinha algum traço já, um pouquinho escondidinho dessa outra linguagem. Obrigada. Não sei se mais alguém quer também. Sim? Bom dia. Chamo-me Milena Alberto e é um prazer enorme estar aqui. Desde já agradeço pela oportunidade que nos foi concedida de estarmos aqui a assistir ao vivo. Por acaso também já ganhei interesse em ler o livro, irei aprofundar mais. Bom, eu tenho uma questão. Como é que nós podemos estabelecer um limite quando a linguagem de amor de alguém é tempo de qualidade, sem que isso torne-se uma sobrecarga para nós? Pergunto isso porque eu tenho uma amiga que a linguagem dela de amor é tempo de qualidade e ela quer atenção total. Ela quer ser ouvida, por vezes por muito tempo, e às vezes eu não tenho esse tempo. Então, como é que eu posso estabelecer um limite saudável sem que ela se sinta desprezada, de certa forma? Eu dou o tempo, mas o tempo que ela quer, eu não tenho. Então, como estabelecer esse limite? Boa pergunta. Obrigada. Nós que agradecemos, Milena, a sua presença, de todos vocês.
o autor fala, é porque a gente aqui tem que resumir, né? Mas praticamente em todas as linguagens, ele volta a falar da comunicação. Como que a comunicação entre as duas pessoas da relação tem que ser clara, transparente o suficiente. Porque normalmente as duas pessoas que se juntam não falam a mesma linguagem, né? E é isso que gera os problemas da expectativa. Se calhar a sua amiga tem expectativa de que você fale uma linguagem que não é a sua, e você tem expectativa de que ela entenda que não é a sua linguagem, né? Como é que vocês alinham essa expectativa? Conversando mesmo, sendo muito clara. Né? Tem que achar a forma certa de falar para ela não se sentir, obviamente, como você disse, desprezada. Mas tem que dizer, olha, pode até falar, eu participei de uma pequena formação, aprendi as linguagens do amor, e eu entendo que a forma que você quer se sentir apreciada é com tempo de qualidade. Eu vou fazer um esforço para dedicar o meu tempo de qualidade para você, mas não é a minha linguagem primária. Minha linguagem primária é outra. E é até uma conversa interessante para ter com amigos, assim, íntimos, né? Ou seja, tem um ditado que diz, o combinado não sai caro, né? Tudo que a gente fala, que a gente alinha, que a gente seta bem ali as balizas, normalmente sai sem dor para os dois lados, porque todo mundo sabe exatamente o que pode esperar do outro e o que pode dar. Né? Então não significa que você não vai dedicar tempo de qualidade para sua amiga, você vai fazer esse esforço, porque você ama e você quer estar com ela, né? Mas você também não pode desrespeitar a você mesma, ao seu tempo, às suas outras coisas a fazer. Então, é uma conversa muito, muito simples, muito franca, mas que tem que acontecer entre as duas, para ela perceber que se você não lhe dedica 8 horas do seu dia, mas lhe dedica uma chamada de 1 hora por dia, não sei, é também o seu melhor, é também a sua forma de mostrar que lhe ama, né? E se isso for bem conversado, ela vai perceber esse amor também. Não sei se quer acrescentar. Uma coisa que eu costumo fazer, que funciona muito, eu já aconselho outras pessoas a fazerem, também funcionou, é criar regras mesmo, dependendo da agenda das duas pessoas. Em casa é mais fácil. Eu já vi casais, tem um casal até bem próximo que eu conheço, a mulher trabalha no banco. Ela não atende o marido. Ela não atende. As trabalhadoras de casa, se têm uma preocupação, sabem que devem ligar para o patrão e não para a patroa, ainda que seja sobre cebola. Porque ela não atende. Ela trabalha no banco, trabalha no balcão, atende clientes o tempo todo. Sabem como é que é a rotina dos bancos comerciais aqui? Então, ela não atende. Então, ela combinou já. Você precisa de tempo de qualidade? Eu sei, a tua linguagem do amor. O que eu vou fazer é, em casa, depois do banho, não é? Dedicação total. Não vou pegar no celular, não vou levar trabalho para casa, ou se eu levar trabalho para casa, vou esperar meu marido dormir, meus filhos dormirem, e depois eu vou lá, trabalho por umas 2 horas, depois eu vou dormir. Então, são alguns combinados. O que acontece? O marido não lhe cobra mais que ela atenda no momento que ela não pode atender. Está combinado. Eu sei que você precisa da minha atenção. O momento que eu consigo dar atenção é esse. Eu saio do trabalho, se conduzo, chego em casa, rapidamente vejo os meus WhatsApps e etc. Tomei banho, vou jantar sem celular, vou jantar sem televisão, vamos jantar em família, vamos ter aquele momento de qualidade em família. Então, mesmo na amizade é possível fazer isso. Né? É possível dizer, olha, eu tenho um trabalho exigente, então eu não consigo. Mas e se nós falarmos todos os dias na minha hora do almoço, porque eu costumo almoçar sozinha. Então, dá para, na minha hora do almoço, nós falarmos todos os dias. Então, vocês colocam regras. E aquela pessoa já não te cobra por algo que você já deixou claro que você não consegue dar. É isso. Obrigada. Olá. Meu nome é Holly Leuana. Primeiro, agradecer pela oportunidade de participar. Primeiro, gostava de acrescentar, dizer que as linguagens de amor são muito importantes. Tem momentos em que simples palavras não são suficientes e tem momentos que as palavras não são importantes. Podemos usar outras formas de demonstrar aquilo, demonstrar que gostamos da pessoa. E também quanto à questão de mudanças, daquilo que são as formas de demonstrar amor, eu acho que por vezes mudamos porque percebemos que aquela nossa forma não satisfaz a pessoa. Se a minha forma é dar presentes e eu percebo que a pessoa não valoriza
o presente, eu posso mudar, eu posso adaptar a minha forma de demonstrar amor para aquela pessoa. Se eu percebo que é tempo de qualidade, eu vou dar tempo de qualidade. Se eu percebo que são atos de serviço, eu vou prestar atos de serviço. Então, acredito que nesta vertente, eles são muito flexíveis. Quando iam explicando, a Marlena deixou ficar que uma das formas de demonstrar são palavras de afirmação. E que, por vezes, a pessoa pode chegar e dizer que está muito bonita e eu posso não responder, não preciso responder na hora. Então, levando em consideração isso, não corro o risco de a pessoa simplesmente achar que eu estou a lhe ignorar e que eu não processei a informação ou que aquele simples ato da pessoa não importa para mim, eu só ouvi e virei e depois posso ir responder e a pessoa perceber que, ou pensar que eu percebi que eu lhe ignorei e só estou a fazer aquilo por cortesia. Uma excelente pergunta, não é? Não é que nós devamos ignorar a pessoa, nós devemos agradecer, nós devemos mostrar gratidão. Nós não simplesmente ouvimos e vamos, nós mostramos gratidão. E nós podemos sim estar à vontade para dizer somos duas, ou somos dois, ou você também está muito bonita hoje, não é? Não tem problema ao fazer. O que o autor traz aqui, que eu concordo, é que nós devemos prestar atenção, sempre analisar os momentos e ter a certeza de que quando nós recebemos um elogio, está tudo bem. Nós agradecermos sem nos sentirmos obrigados a devolver com outro elogio. Porque muitas vezes o que acontece é quando as pessoas recebem um elogio, sentem logo um peso. E eu tenho também de dizer alguma coisa, não é? Não sintamos o peso. A pessoa nos está a trazer um elogio porque a pessoa entendeu que valeria a pena naquele momento dizer aquilo. Nós agradecemos o ato de amor das pessoas. Nós sempre devemos agradecer, não devemos ignorar. Mas nós devemos estar à vontade para não sentir o peso da retribuição. Retribuímos se entendemos que devemos retribuir naquele momento ou no outro, mas sem peso nenhum, não é? Acontece até às vezes quando... Isso acontece muito, principalmente na cultura moçambicana, que alguém nos elogia e nós minimizamos aquilo. Ai, que sapatilhas bonitas! Nem são originais! Comprei por 200 meticais na Calamidade! Até são originais, mas são da Calamidade. Não sinta o peso. Agradece, recebe, abraça aquele elogio, fique feliz porque te elogiaram, não sinta qualquer peso, nem de elogiar de volta, nem de minimizar o elogio, nada. Agradece e fique feliz por aquilo. Essa é a mensagem que eu procurava passar do autor e que eu também concordo. Não vou acrescentar porque o tempo tá avançado. Sim. Acho que podemos ter só mais uma pergunta para a gente, se tiver Fechamos, mais perguntas, e né? qualquer coisa continuamos a conversar depois de fecharmos o podcast. Exatamente. Se tivermos mais uma pergunta. Tem o microfone ali já. Meu nome é Bernardo Guambi, vencedor do 3º lugar. Talvez. Sim. Sim. Eu quero fazer um comentário. Primeiro, quando vi o título do livro, fiquei... Talvez hoje vamos falar de amor mais para o relacionamento entre casais, mas durante a apresentação percebi que não. Falaram de gestos que aconteceram comigo enquanto eu estava a entrar. A atenção que recebi do segurança quando eu perguntei-lhe como é que podia chegar até aqui. Eles estavam nos seus afazeres, mas prestaram atenção em mim, explicaram-me, disseram como é que devia chegar aqui. O mesmo aconteceu quando cheguei com a senhora que está ali a vender livros. Foi a mesma coisa. Então, com isso eu percebi que muitas das vezes as pessoas só precisam de dar segundos para fazer o dia de alguém. Só parar o que está a fazer, levantar a cabeça, responder e dar a indicação que a pessoa precisa é suficiente. E tinha uma...
Sim, o ato de dar presentes, que é eternizar momentos. Tive uma situação em que comprei algo para alguém há muito tempo e tudo partiu de uma brincadeira. Um colega meu dei-lhe aquilo e hoje eu estou a receber frutos daquilo. Ele está a me dar um curso de borla. Isso porque ele disse que está a agradecer o gesto que eu fiz, que até eu nem lembrava. Então, sim, os presentes eternizam momentos. Obrigado. As Bem, contribuições, muito exatamente isso, obrigada. né? As linguagens do amor estão mesmo para todo lado, não é só numa relação amorosa de casal, né? Claro que entre casal a gente quer mais ainda viver o amor e etc. Mas é com desconhecido na rua, é quando a gente pede informação, é com um antigo colega, né? Quem não quer ser amado, né? Só que para isso a gente também tem que amar, não é verdade? Eu acho que assim a gente pode encerrar. Encerramos, sim. E de repente só dizer que com isso a gente está encerrando a segunda temporada do nosso podcast. Exatamente. Né? Aí vocês devem lembrar que a gente teve uma primeira temporada, fizemos uma pausa. Essa é a segunda temporada. Estamos encerrando hoje a segunda temporada. Vamos de novo fazer uma pausa para voltar renovadas com novas ideias, né, para a terceira temporada. Com novas dinâmicas, exatamente. Para a terceira temporada. Obrigada por nos acompanharem. Sigam-nos nas nossas redes sociais. Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Nós fazemos sempre questão de ler os vossos comentários. E subscrevam-se no nosso canal. Obrigada. Um brinde? Um brinde, claro. Obrigada. Uma realização Fortis Filmes.